bom, hoje então, dando continuidade à nossa leitura literária da Bíblia, hoje a gente conversa um pouquinho sobre o segundo livro de Macabeus. Para muitos esse é um livro apócrifo, né? Ele não consta aí em diversas Bíblias, né? Mas é muito fácil de encontrar pela internet e vale muito a pena a leitura desse livro. Como a do anterior também, mas então, o segundo livro de Macabeus não é exatamente uma continuação do Macabeus 1. É, na verdade, praticamente um reconto ali dos acontecimentos do primeiro livro. É um jeito diferente de contar aquela história e nós temos aqui também diversos acréscimos. O período coberto por este livro aqui vai de 187 a 161 a.C. Ou seja, desde a época de Onias III, né, que era lá um sumo sacerdote, filho de Simão II, isso durante o Império Seleucida, e aí a gente vai até a queda de Nicanor, que era um general do Antíoco IV. Mas aqui também você vai ter a inserção de histórias mais antigas, né, principalmente em cartas, como por exemplo a história de Neemias, né? Vai ser relembrada aqui num dado momento. Logo no início do livro, aliás. Então, principalmente quando se fala a respeito do fogo sagrado, né? Essa era uma preocupação de Neemias também. Então, na verdade é o seguinte, existia toda uma preocupação com relação ao fogo sagrado, que deveria estar presente no templo, veja bem, mas então, estou me referindo ao fogo que era usado para queimar ali as oferendas mesmo, né? Os sacrifícios, os holocaustos, então. Se aquele fogo não for sagrado, isso significa que Deus não está ali. Aí a gente precisa lembrar também que Deus, ao longo do Antigo Testamento, aqui nessas partes que nós já lemos até o momento, já apareceu como fogo. É só a gente se lembrar, por exemplo, da sarça em chamas, né, que aparece lá para o Moisés. Era Deus. Então, Neemias é relembrado aqui a respeito dessa questão do fogo sagrado, porque ele era o sacerdote que, ao término da reconstrução de Jerusalém, preparando ali sacrifício e tudo mais, ele esteve presente quando ele joga simplesmente água, se não me engano, ali naquele altar e o fogo surge. E outra curiosidade é que aqui neste livro o profeta Jeremias já vai ser mencionado também. Ele tem um livro dedicado somente a ele mais pra frente, né? Pelo que eu entendi, Jeremias esconde num dado momento a Arca da Aliança no monte em que Moisés subiu ali para conversar com Deus. Então, ele vai até lá, esconde lá a arca e, salvo engano, essa arca nunca mais foi reencontrada, então ela tá lá até hoje. Pois vocês confirmem para mim essas informações nos comentários, por favor. Nós ainda não chegamos ao livro de Jeremias. Falta bastante ainda, né? Eu ia dizer que falta pouco, mas não, Jeremias está lá na frente ainda. Depois de Isaías, depois de todos os livros sapientes, bom, vai demorar ainda. Que bom que nós não estamos com pressa por aqui, não é mesmo? Mas então, este segundo livro de Macabeus é organizado de um jeito meio estranho. Parece que está faltando alguma coisa aqui. É quase que uma coleção de histórias que foi organizado aqui numa determinada ordem neste livro, né? Então você tem um tom moralista, no sentido de que são histórias criadas com o intuito de te educar, né? São histórias que foram escritas para servirem de exemplo, é isso que eu quero dizer. Mas então, aqui nessas histórias você também tem o triunfo do judaísmo. Inclusive este termo judaísmo é cunhado aqui neste segundo livro de Macabeus. Você tem mais uma vez, como não poderia deixar de ser, não é mesmo? A supremacia de Deus e a valorização de quem segue suas leis, ó. E você tem a punição daqueles que se opõem aos judeus. Aqui você tem novamente a história de Judas, né, o primeiro dos Macabeus, mas aqui o foco maior não está exatamente na família dos Macabeus, né, ou no próprio exército em si, mas sim nos acontecimentos que levaram à revolta dos judeus, né, comandada, né, liderada pelos Macabeus. É quase como se este narrador aqui desse um passo para trás e assim ele enxergasse todo aquele quadro de forma mais ampla. Isso com relação ao primeiro livro de Macabeus. Então, quando ele faz isso, ele nos dá uma imagem mais ampla também. Ele amplia a nossa visão dos acontecimentos. Então, aqui nós vamos ler mais uma vez também sobre a construção do segundo templo, né, que na verdade é a reconstrução do primeiro. Nós vamos ler sobre como ele foi profanado pelo Antíoco IV e salvo, reconstruído e purificado, né, com a liderança dos Macabeus. Mas então, não foi só o templo, né? A cidade de Jerusalém como um todo foi recuperada por eles. E tudo isso vai ser contado, como eu já disse para vocês, como se fosse ali uma pequena coleção de contos por este narrador que não esconde o seu propósito literário. Ele se coloca como um simples contador de histórias, e isso está bem marcadinho no final do livro. Né? No epílogo, lê-se o seguinte, olha só. Assim terminou a história de Nicanor.
né? Este livro aqui vai até 161 a.C. Mas então, como desde esse tempo a cidade ficou em poder dos hebreus, eu também porei aqui o ponto final em nossa história. Tá vendo? Ó, ele é um contador de histórias, ele decide onde ele vai parar a narrativa dele. Continuando. Se conseguir deixá-la bem escrita e construída, isto é o que eu queria. Se saiu vulgar e medíocre, fiz o melhor que podia. É desagradável beber somente vinho ou somente água. Porém, o vinho misturado com a água é agradável, é um prazer para o gosto. Pois o mesmo acontece numa obra literária, olha só, em que o estilo variado é um prazer para o ouvido do leitor. E com isso termino. Mas vamos voltar, né? Eu já pulei aqui para o epílogo só para mostrar para vocês que realmente este livro foi escrito com um propósito meramente literário, né? O próprio narrador nos diz isso ao final, não é mesmo? Bom, mas então, tanto este livro de hoje quanto o primeiro livro de Macabeus têm um propósito bem claro. O foco de ambos os livros está nos perigos enfrentados pelos judeus durante o helenismo, ou seja, as ameaças que eles sofreram durante o Império Seleucida. E a tomada dos templos, né? Mas principalmente sobre como eles superaram tudo isso com a ajuda de Deus. Enquanto no primeiro livro nós acompanhamos principalmente os Macabeus em si, aliás, não só na família de Judas Macabeus, né, como também em todo o seu pequeno exército, né? Pequeno em número de componentes, hein? E não em, sei lá, bravura, determinação. Aqui a gente se lembra de que o exército todo ficou conhecido como Macabeus também. Então, o primeiro livro tem foco nos heróis, né, nos guerreiros. Já neste segundo livro, o foco estão nos mártires. Mas Judas e seus homens também serão lembrados aqui, tá? Bem, mas então, como eu disse, aqui nós vamos ter aquela relembrada dos acontecimentos do primeiro livro, com aquela visão mais ampla que o narrador nos permite aqui neste livro também, e temos também novas histórias acrescidas a tudo aquilo, né? Então, essas novas histórias, que talvez sejam as mais famosas deste segundo livro, são histórias sobre martírio. E aqui a gente está falando de martírio de judeus comuns, e não exatamente, sei lá, parentes dos sacerdotes ou algo assim. Mas vamos por partes, né? O livro começa de um jeito bastante interessante, na minha opinião, né? Com uma carta escrita pelos judeus de Judá e de Jerusalém para os judeus do Egito. Então aqui, em linhas gerais, né, eles vão contar sobre suas conquistas. É aqui que começa aquela retomada do livro anterior, bem como aquela relembrada sobre Neemias, a menção a Jeremias também e tudo mais. Bom, a gente vai até mais para trás aqui nessas cartas, né? A gente vai lembrar lá de Moisés, que segue sendo minha figura preferida do Antigo Testamento, mas então. Bem, o que eles estão fazendo nessa carta é o seguinte, eles estão escrevendo, né, para os judeus do Egito, contando que eles reconstruíram Jerusalém, tá tudo certo. Então, além de dar essa olhada para trás, né, na própria história, né, eles vão também, na verdade este é o principal intuito da carta, pedir para que seus irmãos no Egito observem a festa das cabanas. E eles vão explicar que conseguiram purificar o templo e tudo mais, e vão pedir também que eles lá no Egito celebrem o Hanukkah. Afinal de contas, eles tinham lá no Egito um templo que era comandado por um sacerdote da diáspora, mas aparentemente o pessoal no Egito não estaria seguindo exatamente as diretrizes ali registradas pelo Moisés e tudo mais. Então, eles estão pedindo nessa carta para que o povo judeu como um todo, né, busque a unidade. Mas então, esse recurso de relembrar o que foi dito anteriormente, né, em livros anteriores, de forma bem rapidinha, através de cartas, é um recurso do qual eu gosto bastante, né? Porque afinal de contas, cartas geralmente são mais breves mesmo, né? Do que narrativas completas, cheias de detalhes, né? Então, com isso a gente vai relembrar todas as dificuldades enfrentadas até aquele momento da purificação do templo e segue em frente, né? Na sequência, nós temos um prólogo, no qual se explica que Jasão de Cirene, né, que foi um historiador judeu, teria escrito, na verdade, 5 livros sobre os Macabeus. E que o narrador deste livro está, na verdade, resumindo, né, o conteúdo desses 5 livros. Talvez essa seja uma boa explicação para aquela sensação de, sei lá, o livro não parece uma unidade com começo, meio e fim, né? Ele parece que está faltando alguma coisa, já comentei isso com vocês também, então. Talvez seja por isso. Aqui no prólogo ele vai dizer o seguinte, olha só. Procuramos oferecer entretenimento para os que se contentam com uma simples leitura, facilitar aos estudiosos o trabalho de guardar na memória dados, né? Então por isso a repetição, e ser úteis aos leitores em geral. Então não é só lá no epílogo que fica claro que se trata de um trabalho literário, aqui também.
E bem, depois desse prólogo, existe toda uma sequência de histórias que relembram o que aconteceu no primeiro livro, e mais algumas novas contribuições. Eu vou destacar duas que me parecem as mais importantes. Fiquem à vontade nos comentários para mencionar outras histórias aí que vocês tenham considerado importantes também e que eu deixei de mencionar no vídeo, tá? Mas então, a primeira história que eu gostaria de comentar com vocês, que me parece importante pra caramba, é a de Eleazar, ou Eleazar. Eleazar é um mártir ancião de, sei lá, seus 90 anos de idade aí ou mais. Ele era um dos anciãos letrados mais importantes daquela comunidade. Então, na época de Antíoco IV, né, os costumes do povo judeu eram proibidos, né? Então, nós temos aqui, ó, o andar transbordava de vítimas abomináveis, proibidas pela lei. Não se podia celebrar o sábado, nem guardar as festas tradicionais, nem alguém confessar claramente que era judeu. Para seu pesar, viam-se forçados ao banquete sacrificial de cada mês na data do aniversário do rei. E quando chegava a festa de Baco, os obrigavam a fazer uma procissão em sua honra, coroados de Hera. Por proposta de Ptolomeu, decretou-se para as cidades gregas vizinhas que agissem do mesmo modo contra os judeus, obrigando-os ao banquete sacrificial e matando os que não quisessem aceitar os costumes gregos. Vai vendo. Entrevia-se a chegada da desgraça. 2 mulheres foram denunciadas por ter circuncidado seus filhos. Nós lemos sobre isso no primeiro livro, lembra? Com os filhos pendurados nos peitos, as fizeram andar publicamente pela cidade e depois as precipitaram muralha abaixo. Outros que se tinham reunido nas cavernas próximas para celebrar o sábado às escondidas foram denunciados a Filipe e queimados em massa por não quererem defender-se por motivos religiosos por respeito a esse dia santíssimo. Ele vai estabelecendo o ambiente, né, o clima do lugar naquela época, e nós vamos acompanhar o Eleazar, que numa dessas festas aí vai ser obrigado a comer carne de porco. Na verdade, ele vai se recusar e por isso ele vai passar pelo suplício. E vai ser um suplício longo e doloroso, como todo suplício, não é mesmo? A questão é que num dado momento, depois dele já estar todo prejudicado, né, um guarda vai virar para ele, né, com pena talvez, enfim, ele vai virar pro Eleazar e vai dizer, olha só, por que você não finge que está comendo uma das carnes permitidas, né, pela sua religião, né? Mas come aí o porco, né, e pronto. Mas ele se recusa a dar um mau exemplo, principalmente aos jovens, né? Olha só, mas ele, preferindo a morte honrosa a uma vida de infâmia, cuspiu na carne e avançou voluntariamente para o suplício, como devem fazer os que são constantes em rejeitar alimentos proibidos, mesmo a preço da vida. Mais pra frente ele vai dizer, olha só, bem sabe o Senhor, aquele que possui a santa sabedoria, que, podendo livrar-me da morte, aguenta em meu corpo as dores cruéis da flagelação, e as sofro com gosto em minha alma por respeito a ele. E aí nós temos o fim da história, olha só, assim terminou sua vida, deixando não só os jovens, mas toda a nação um exemplo memorável de heroísmo e de virtude. Então essa é a primeira história de um mártir que nós vamos ler aqui neste livro. Depois nós temos a história da mulher com 7 filhos, que é uma história pesadíssima. Bem, eles vão fazer com essa mulher e com seus 7 filhos o mesmo que eles fizeram com Eleazar, né? Eleazar. Não tem acento, né? Eleazar mesmo, né? Então. Que é obrigá-los a comer carne de porco. Aqui uma coisa precisa ficar clara. Principalmente para você aí que, como eu, também não segue nenhum desses preceitos, enfim. Vai ter gente ouvindo essas histórias pensando, por que eles não comeram logo a carne de porco e pronto, né? Bacon é muito bom. Então vamos lá. Se você tem uma lei vinda de Deus, que tem, dentre outros, o propósito de te educar e de te proteger, como todas as leis deveriam ser, não é mesmo? Enfim, em meio a esse código de leis, essa sequência de normas para o bem viver, né, em sociedade, né, enfim, está lá a proibição da ingestão de carne de porco. Isso em um tempo em que ninguém aprendia na escola o ciclo da tênia solitária, entendeu? O que se sabia naquela época é que carne de porco pode fazer mal. E isso está lá no Código de Leis, que, além de tudo, é uma tradição. Então para e pensa, ó, os ancestrais passaram 40 anos de perrengue no deserto. Muitos acreditam que Moisés escreveu a Torá inteira de próprio punho. E ainda por cima foi barrado na entrada da Terra Prometida por ter, né, descumprido uma das regrinhas. Então não vai ser o cheiro de bacon que vai fazer essas pessoas mudarem de ideia.
Tradições são tradições por um motivo. E não, os 7 filhos dessa senhora não vão comer carne de porco. Não vão passar por cima dessa tradição. E vão ser flagelados. Um por um. Na frente da sua mãe e dos seus irmãos, que ainda estão lá na fila esperando ser flagelados. Cada um deles vai morrer de um jeito mais terrível do que o outro. De modo que o último filho, né, o caçula, que está ali ó, observando todos os seus 6 irmãos passarem por flagelos tenebrosos, todo flagelo é horrível, todos, bom, enfim, a redundância aqui é pra gente dar ênfase, mas então, tá lá aquele menino. De novo vai ter um guardinha se compadecendo, virando pra mãe e falando assim, olha só, convence seu menino aí a comer carne de porco, para que você fique com pelo menos um filho. Mas ela não faz isso. Mas vou dar uns exemplos aqui para vocês, olha só. O primeiro filho, né, o primeiro rapaz, antes de morrer, vai dizer isso aqui, olha só. O Senhor Deus nos contempla e de verdade se compadece de nós, conforme declarou Moisés no cântico de denúncia contra Israel. Ele se compadecerá de seus servos. E logo na sequência, olha só o narrador, ó, morto assim o primeiro, levaram o segundo ao suplício. Arrancaram-lhe os cabelos com a pele, né, o scalp, né, e lhe perguntavam se pensava comer antes que o atormentassem membro por membro. Olha só, ele vai ser desmembrado. É muito pesada essa história. Bom, tá lá o segundo da fila vendo o que aconteceu com o primeiro e ele vai dizer isso aqui, ó. Tu, perverso, nos arrancas a vida presente, mas quando tivermos morrido por sua lei, o Rei do Universo nos ressuscitará para uma vida eterna. E aí os guardas começam a amputar ali seus membros, né? Eles começam pelas mãos. E o rapaz vai dizer isso aqui, ó. De Deus as recebi, e por suas leis as desprezo. Espero recuperá-las do mesmo Deus. Vamos entender isso aqui, ó. A mãe, quando vai lá conversar com o último menino, só lembrando que o guardinha tinha pedido para a mãe tentar convencer o garoto a comer a carne de porco, né? Pra, enfim, preservar a própria vida, né? Mas a mãe vai fazer o quê? Ela vai virar para a criança e vai dizer isso aqui, ó. Meu filho, tem piedade de mim, que te carreguei 9 meses no seio, te amamentei, criei por 3 anos e te alimentei até que te tornaste jovem. Meu filho, eu te suplico, olhe o céu e a terra, presta atenção a tudo o que eles contêm e verás que Deus criou tudo do nada e a mesma origem tem o homem. Não temas esse carrasco, não desmereças teus irmãos e aceita a morte. Assim, pela misericórdia de Deus, eu te recuperarei junto com eles. Aqui você tem a mãe dizendo para o filho, dizendo, olha só, aceita a tua sina, que é a mesma dos teus irmãos. Quando ela fala para o menino observar o céu e tudo, bom, enfim, o que ela está dizendo é o seguinte, né, olha só, Deus fez tudo do nada, então ele vai te recriar, ele vai te ressuscitar, mesmo que eles o transformem em nada. É uma história pesada pra caramba, como toda história de martírio, né? E no finalzinho da história, né, o narrador vai dizer o seguinte, ó, a mãe morreu em último lugar depois de seus filhos. Então ela assistiu tudo aquilo acontecer com cada um de seus 7 filhos. E 7, a gente já falou sobre isso em algum vídeo anterior, né? É um número importante aqui para a Bíblia. É o número da perfeição, né? Mas então, ele encerra dizendo o seguinte, ó, baste o que contei a propósito dos banquetes sacrificiais e a incrível crueldade do rei. Bom, depois disso a gente já volta para a história dos Judas Macabeus e seu exército invencível, né? Pequeno, porém extremamente engenhoso e organizado, até chegarmos à luta contra Nicanor. Olha lá, ó, terminada a luta, quando voltavam cheios de alegria e descobriram Nicanor morto com a sua armadura, em meio à gritaria e ao alvoroço, louvavam o Senhor na língua materna. E aquele que, em todos os sentidos, no corpo e na alma, estava sempre lutando no primeiro lugar por seus concidadãos, aquele que nunca havia perdido o afeto de sua juventude para com seus compatriotas, ordenou que cortassem a cabeça de Nicanor e o braço até o ombro e o levassem a Jerusalém. Aí eles fazem aquela coisa tenebrosa de cortar a cabeça do cara e deixar exposta ali. E depois você tem o seguinte, ó, e todos de comum acordo decretaram não deixar que passasse despercebido esse dia, mas que se fizesse festa no dia 13 do 12º mês, em aramaico Adar, na véspera do dia de Mardoqueu. É assim que se encerra, então, o livro de Macabeus. Vocês lembram do Mardoqueu, ou Mordecai? Ele aparece lá no livro de Esther, tá? Nós já temos vídeo aqui no canal. Mas então, este livro, na minha opinião, é um dos mais violentos, né, que nós já lemos até o momento. E a questão aqui é que você tem essa revolta dos judeus contra essa carnificina tenebrosa que estava acontecendo ali.
Eles precisavam fazer alguma coisa, e isso foi feito, e eles conseguiram restabelecer aí os seus costumes. Bem, neste livro nós temos também alguns itens inéditos, digamos. Eu já tinha comentado com vocês que foi aqui no segundo livro de Macabeus que nós tivemos ali pela primeira vez o uso do termo judaísmo, né? Isso está lá no prólogo, né, contido no capítulo 2. Ele diz assim, ó: Jasão de Cirene deixou escrita em 5 livros a história de Judas Macabeu e seus irmãos, a purificação do grande templo e a dedicação do altar, as guerras contra Antíoco Epífanes e seu filho Eupátor, as aparições celestiais em favor dos bravos combatentes pelo judaísmo, que, embora poucos, chegaram a saquear todo o país e perseguir os exércitos bárbaros. Recuperaram o templo famoso em todo o mundo, libertaram a cidade, restabeleceram as leis que estavam a ponto de ser abolidas. Graças a isso, o Senhor foi compassivo e benévolo com eles. Então, aqui nós temos um resuminho de tudo o que aconteceu no livro de Macabeus. Depois a gente vai ver os detalhes sórdidos, né? Mas então, é aqui também que, salvo engano, tá, pessoal? Me corrijam aí nos comentários se não for isso mesmo, tá? Mas me parece que é aqui neste livro que pela primeira vez ocorre uma oração pelos mortos. Isso está lá no capítulo 12. Então, depois de uma batalha contra os homens de Górgia, no dia seguinte eles vão lá no campo de batalha recuperar os corpos dos judeus para fazer todos os rituais ali. E aí eles notam que na túnica de cada um dos judeus caídos naquela batalha existia uma imagem de um determinado deus estrangeiro. Então eles entendem que aqueles judeus caíram por isso. E aí disse o seguinte, olha só: de sua parte, o nobre Judas exortou a tropa a se conservar sem pecado, depois de ver com seus próprios olhos as consequências do pecado dos caídos. Olha lá. Depois recolheu 2.000 dracmas de prata numa coleta e as enviou a Jerusalém para que oferecessem em sacrifício de expiação. Agiu com grande retidão e nobreza, pensando na ressurreição. Se não houvesse esperado a ressurreição dos caídos, teria sido inútil e ridículo rezar pelos mortos. Mas então, me parece que antes de Macabeus 2, né, o costume era apenas observar aquele passo a passo do sepultamento e do velório que foram estabelecidos lá em Deuteronômio. Os familiares e os amigos podiam prantear ali seus mortos logo depois de todo o procedimento descrito lá. Mas rezar pelos mortos, me parece que essa é a primeira vez que isso é mencionado mesmo. Mas, de novo, me digam aí nos comentários se a informação não proceder, tá certo? É a primeira vez que se fala em intercessão de santos também. Isso está no capítulo 15. Faz parte dessa luta final aí contra o general Nicanor, né? Olha só, alegrou a todos, armando cada um, não tanto com a segurança que dão os escudos e as lanças, mas com o ânimo que dão as palavras de alento e com um sonho fidedigno, uma espécie de visão que lhes contou. No sonho, viu o seguinte: Onias, o antigo sumo sacerdote, um homem honesto e bom, de aspecto venerável, de caráter suave, digno em seu falar, exercitado desde criança na prática da virtude. Vai vendo as características dessa pessoa, hein? Estendia as mãos e rezava por toda a comunidade judaica. Depois, em igual atitude, apareceu a Judas, um personagem extraordinário por sua ancianidade e dignidade, envolto num halo de majestade maravilhosa. Onias tomou a palavra para dizer, só que é o Judas contando esse sonho, hein? Este é Jeremias, olha lá o Jeremias, o profeta de Deus que ama seus irmãos e intercede continuamente pelo povo e pela cidade santa. Então Jeremias estendeu a mão direita e entregou a Judas uma espada de ouro, enquanto dizia: toma a santa espada, dom de Deus, com a qual destruirás os inimigos. Eu achei bem bonita a descrição desse sonho aqui. Mas então, você viu toda a descrição que ele faz de Onias e como este próprio Onias descrito com toda essa dignidade, né, e essa honestidade e, enfim, tudo isso, acrescido da forma como ele apresenta Jeremias. Olha só, envolto em um halo de majestade maravilhosa. Isso é a representação de um santo, não é? De novo, pessoal, me corrijam aí nos comentários se for o caso. Mas é isso, ó, nada, este livro aqui é importante pra caramba. Para quem não segue esta linha, vale a leitura pela curiosidade, né? De saber onde determinadas crenças e costumes começaram. Mas é isso então, pessoal. No mês que vem, na primeira sexta-feira de setembro, que vai ser, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, dia 2 de setembro, hein?
Nós voltamos para começar a conversar sobre os livros sapienciais. E o primeiro livro sapiencial é o livro de Jó. Eu sei que esse é o livro favorito de muitos de vocês, né? Vocês já me contaram aí nos comentários. Então tá, né? Pelo que eu tô vendo aqui, o livro de Jó é primordialmente um poema. Então volto a dizer, no dia 2 de setembro nós vamos conversar então sobre o livro de Jó. E assim a gente volta, né, aos livros comuns aí a todas as Bíblias, certo? E é isso então, pessoal. Antes de encerrarmos este vídeo, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram também. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.